Você já se perguntou como seria se pudesse superar todos os seus medos e andar em direção ao verdadeiro propósito? Assim como Jesus fez, como ele andou sobre as águas. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, somos confrontados com uma cena que desafia os limites do possível. Hoje estamos aqui para explorar esses mistérios com você. E se dissermos que no final deste episódio você terá em mãos uma descoberta surpreendente capaz de revolucionar a maneira como vive o seu propósito? Sim, isso mesmo. Ficou curioso? Então embarque conosco nessa jornada de superação de medos, caminhando sobre águas da vida em direção ao propósito que Deus tem para você. Prometemos, valerá a pena ficar até o final. Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me chamo Lesta. Alexandre Seja Martins. bem-vindo ao canal Martins Lesta. Glória a Estamos Deus. hoje para a glória de Deus, né, amor? No episódio 277. 277. Gente, hoje 7 é Deus... um número profético, amor. É verdade. 277. Então esse episódio é muito especial, Muito amém? especial. Hoje nós vamos meditar, como essa introdução diz, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. O tema do nosso episódio hoje é superando os medos, né? Caminhando sobre as águas da vida no Amém. propósito. E Deus tem uma palavra para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca lá todas as notificações, deixa teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal e compartilha o vídeo aí com todos os seus contatos, amém? amém. Vamos colocar a Bíblia na tela e já vamos para o episódio de hoje. Lembrando Lembrando, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá. Mateus 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os cinco pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago.
enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Amém? Glória a Deus, gente, palavra Glória a Deus. poderosa. Que a gente não esqueça o poder do nosso Jesus. Ele Amém. não mudou. Ele é o mesmo. Ele Glória a é o mesmo Deus. ontem, hoje e eternamente. Então, quando hoje nós falamos do Evangelho de Mateus 14, com esse tema superando medos, é porque a gente sabe que muitas das vezes na jornada do propósito, nós somos, querendo ou não, gente, nós somos impactados com as angústias, com as situações adversas da vida e com medo. Por isso que hoje nós vamos caminhar sobre as águas da vida no propósito, em Deus. E eu preciso dizer para você que aqui nesse canal nós ajudamos você. Nós encorajamos você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia, tá certo? Então, quando você olha aqui para Mateus 14, olhando um pouquinho, entendendo o contexto histórico dessa palavra, aquele momento onde Jesus ele estava aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, existia ali, gente, uma perseguição tremenda, sabe? E esse capítulo ele começa com a narrativa do martírio de João Batista por Herodes, uma figura política daquela época, tá? E Herodes, ele era governante da Galileia. E sobre aquele domínio romano, ele também ali era conhecido como um homem cruel, que fazia toda uma manipulação política, né? E ao mesmo tempo em que, né, como a gente acabou de ler, João Batista ele é morto, mas Herodes ele só matou ele porque ele acabou ali caindo, né, em uma cilada, porque querendo ou não, aquela mulher ela sabia, tudo que ela estava fazendo tinha um propósito. E é aí que tá a primeira chave hoje que dentro do nosso entendimento nós precisamos sempre estar ligados. Tudo que nós fazemos nessa vida, a gente faz para um propósito, para um objetivo. Agora nós precisamos lembrar que nós não caminhamos em qualquer propósito. Nós caminhamos em direção do propósito que Deus tem na nossa vida. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam refletir naquilo que Deus tem para nós. Nesse período também é importante falar que Jesus ele estava aqui desenvolvendo a maior parte do seu ministério, que era na região da Galiléia, realizando ali milagres, né? Os ensinamentos. E esses ensinamentos eles reuniam muitos seguidores de Jesus, ao tempo em que também existia ali uma opressão romana tremenda. A população ali ela estava sobre aquele domínio romano, o que causava uma série de conflitos sociais, políticos, religiosos. E essa opressão ela também é um pano de fundo assim que a gente possa falar sobre esperança messiânica, porque todo aquele povo, por mais que eles não estivessem crendo que Jesus era o Messias, mas eles sabiam que a vinda do Messias estava já escrito. Né? Eles estavam esperando esse Messias, mas não o Messias na forma que veio. Eles estavam esperando um líder político que viesse trazer libertação deles dos romanos.
E Jesus, ele não veio nesse propósito, né? Nós já lemos, se você não viu ainda a nossa série de João, depois você vai lá, maratona essa série. E Jesus, ele veio nesse amor e ele veio como um sacrifício, como uma oferta de holocausto pelas nossas vidas. Então aqui, aquela sociedade, ela era muito pautada na questão da religião, né? E aquela presença ali dos grupos dos fariseus e dos saduceus, elas acabavam trazendo ainda mais práticas religiosas, que é diferente do conceito que Jesus ele veio trazer para o povo. As pessoas, elas viviam muito a letra da lei, mas não a transformação que essa lei ela deveria lhe trazer na vida do povo. Então, muitos dos seguidores de Jesus, quando a gente olha para esse período que Jesus estava ali na Galileia, eles eram pescadores, eles viviam ali ao redor daquele mar, do mar da Galileia, num cenário onde eles tiveram a oportunidade de vivenciar diversos milagres que ao longo desse evangelho será narrado aqui no Evangelho de Mateus, incluindo esse episódio específico que nós acabamos de ler, que é Jesus andando sobre as águas. Ali é um presente, gente, que aqueles discípulos, eles tiveram da parte de Deus de ter como experiência na sua vida. Imagina só que coisa tremenda. E quando nós falamos sobre separando, né? Perdão. E quando nós... Vou voltar. E quando nós falamos de superar medos, a gente precisa lembrar que caminhar sobre as águas da vida no propósito, eu preciso de confiança. E eu preciso de uma confiança suprema. Repita comigo, eu preciso da confiança suprema de Jesus. Eu preciso da confiança suprema de Jesus. Inclusive aqui em Mateus 14, 29, Jesus ele diz assim: venham, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Você vai poder dizer assim, mas Dani, Pedro, ele começou a ser submergido ali pela água, ele começou a afundar, mas ele teve coragem. Ele teve coragem, ele confiou em Jesus de uma forma suficiente que ele foi. Ele disse, mestre, se tu és o filho de Deus e se é tu que está aí, deixa eu caminhar contigo também. E Jesus disse, venha, Pedro. Os outros depois puderam até dizer, Pedro, você teve pouca fé, você começou a andar e de repente você ficou com medo e você foi afundando, mas Pedro teve coragem. E muitas das vezes Deus quer de nós essa coragem, esse passo, tá? Esse versículo aqui, ele nos mostra que Pedro, respondendo ao chamado de Jesus, ele anda sobre as águas. E é um exemplo extremamente poderoso de como que a nossa fé e a nossa confiança, ela em Deus, pode nos capacitar de realizar coisas incríveis. Sabe, quando eu e você, nós somos alinhados com o nosso propósito em Deus, nós permitimos viver experiências únicas de fé com o Senhor. E eu quero te fazer um convite, traz à memória as tuas experiências de fé mais profundas que você já viu na sua vida com Deus. Então, gente, vamos para a aplicação prática dessa palavra. Hoje, você vai examinar na sua vida e você vai identificar as áreas onde a sua confiança em Deus, ela precisa ser fortalecida, porque muitas das vezes Deus, na nossa jornada, ele cumpre e faz tanto milagre, mas a nossa falta de fé nele, ou às vezes até mesmo de gratidão, a gente esquece das coisas que Deus faz. Deus, ele sempre está fazendo coisas novas, né? Ele diz, uma coisa nova eu quero fazer, uma coisa nova eu vou fazer, eis que faço nova todas as coisas. E a gente vai tendo essas experiências com o Senhor e a gente vai esquecendo delas. E isso não é legal, né? Isso não glorifica a Deus. É por isso que eu inspiro todos que fazem parte da jornada do propósito a ter o seu diário da gratidão, a ter também o seu diário espiritual, porque ali você vai, ao mesmo tempo que você vai ministrando as coisas que Deus vai trazendo para o seu coração, você vai criando memórias de todas as experiências, de todos os milagres que você teve com Deus ao longo da sua vida. Eu sempre digo isso para Deus na minha oração, Senhor, que eu não esqueça de nenhum dos teus benefícios, mas que eu traga todos eles à memória quando minha fé estiver fraca, quando eu achar que eu não estou suficiente, quando eu achar que o medo ele está vindo contra mim, eu não sei se eu vou conseguir lidar com aquele medo, ou quando simplesmente eu estou sendo convidada a caminhar sobre as águas da vida no meu propósito. Então, examina a tua vida hoje, onde você precisa ousar mais na sua fé. Pede para Deus lhe dar a coragem para que você possa dar o passo fora do barco. O convite foi esse, sabe? Pedro, dê um passo fora do barco.
Ele poderia ali, naquele momento, chamar até outros discípulos, mas talvez aqueles discípulos eles não estivessem com a fé de Pedro, de dar este passo fora do barco. Amém? E a nossa segunda chave, quando nós falamos de superando os medos no nosso propósito, a gente precisa falar também aqui que para caminhar sobre as águas da vida, eu e você, nós precisamos de fé em tempos de tempestade. E deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Aqui no Evangelho de Mateus 14, o verso 30, ele diz, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estende a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? E o Senhor pergunta para nós hoje, por que você está duvidando? Né? Por quê? Por que você estamos duvidando? Pedro, ele começou a afundar quando ele se deixou distrair pela tempestade. Em vez de manter o seu olho fixo em Jesus, da mesma forma, gente, nós devemos aprender aqui a manter a nossa fé e o foco em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo diante das situações, das tribulações, das lutas, mesmo em meio a tudo isso. Quando você se deparar com desafios, com incerteza, lembre-se de manter seus olhos fixos em Deus e na missão que Ele tem para mim e para você. Amém? Amém. Não deixe que as distrações, as dificuldades do mundo desviem você do seu propósito. E a nossa terceira chave para a gente superar medos é reconhecer o Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E como que eu e você, nós fazemos esse reconhecimento? Ainda que no Evangelho de Mateus 14, no verso 33, ele diz, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Após ali eles presenciarem aquele milagre, os discípulos, eles reconheceram a divindade de Jesus e o adoraram. O reconhecimento de quem Jesus é, e ele é o Filho de Deus, é fundamental para que eu e você possamos entender o nosso propósito nele. Por isso hoje, faça uma reflexão pessoal sobre quem Jesus de fato é para você. Sabe? Reconhecer Jesus como Filho de Deus muda a maneira como vivemos, agimos e até mesmo seguimos o nosso propósito nele. Passe algum tempo, às vezes esse tempo ele é necessário, tempo em oração, passa tempo agradecendo, tira aquele dia para agradecer a Deus, para trazer à memória os feitos do Senhor na sua vida. E também agradece pelo amor de Jesus por você, pelo sacrifício vivo naquela cruz por mim, por você. Pede para Deus orientar você, para que você possa viver de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Gente, e aí quando eu entendo que caminhar sobre as águas do propósito é necessário para que eu possa viver algo novo e cada dia mais desfrutar de experiências únicas com Jesus, eu quero hoje trazer uma analogia para vocês, que é a analogia da corda bamba. Imagina um equilibrista que caminha sobre uma corda bamba, esticada entre dois prédios altos. Ele sabe que qualquer passo em falso pode ser fatal. No entanto, ele continua e ele confia em suas habilidades e no treino que ele recebeu. Isso se assemelha à nossa jornada de fé e propósito. Como o equilibrista, estamos navegando em terrenos incertos e arriscados, o mundo. Podemos encontrar ventos fortes de dúvida, medo e tentações que tentam nos desequilibrar. No entanto, assim como o equilibrista, ele confia em seu treino, devemos confiar em Deus e em sua palavra. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus como equilibrista, mantém seus olhos fixos no ponto final, nós somos capazes de caminhar com segurança em direção ao nosso propósito. E assim como o equilibrista, quando tropeçamos ou caímos, a rede de segurança, Jesus, está lá para nos pegar. Ele estende a mão para nos ajudar a voltar à corda, nosso caminho do propósito, para que possamos continuar na nossa jornada. E no final, quando chegarmos ao outro lado, temos a oportunidade de celebrar, de agradecer por ter sido capaz de atravessar com sucesso. E essa vitória, ela traz grande alegria e satisfação, um paralelo com o cumprimento do nosso propósito
em Deus. Glória a Deus. Então, Amém. que eu e você, nós possamos estar firmes, mesmo até diante de uma corda bamba, sabendo que esse Deus, o nosso Senhor, Ele está conosco. Ele vai nos ajudar a lidar com todas as situações e conflitos, mas a permanecer firme em direção do propósito dele, superando assim os nossos medos. Glória a Deus. Glória a O nosso Deus. para casa hoje, com base nessa analogia da corda bamba, aqui eu quero trazer para vocês algumas etapas práticas que você pode aplicar na sua vida e assim vai fortalecer você a seguir o seu propósito. E a primeira é o treinamento e a preparação. Sim, assim como aquele equilibrista que nós estávamos meditando agora, ele passa horas, gente, treinando antes dele tentar, sabe? Ele fazer aquela caminhada naquela corda bamba. Nós também precisamos passar tempo com Deus, em oração, estudando a palavra, para a gente entender o nosso propósito. E isso, gente, nos prepara para os desafios, para as provações que a gente enfrenta ao longo do nosso caminho. Ei, escolhido, deixa eu te contar uma coisa importante. Mantenha o foco. Manter o foco. O equilibrista, ele deve manter sempre o olho dele fixo no ponto final, para que ele possa, a partir daquele ponto, manter o equilíbrio dele. Concorda comigo? A gente viu aqui em todos esses vídeos, essas imagens que a gente trouxe para vocês. Da mesma forma, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus e no propósito que ele nos chamou para cumprir. Não nos deixando, sabe, ser distraídos pelas circunstâncias ao nosso redor. E o principal, confiança e fé. O equilibrista, ele confia que as suas habilidades no treino que ele recebeu para a caminhada ali daquela corda bamba, ele precisa executar, ele precisa confiar nessas habilidades. Nós, como seguidores de Jesus, nós devemos ter fé que Deus, ele vai nos ajudar. E a partir do momento que eu tenho essa fé, eu confio que ele me equipou com tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito. Amém? Então que você possa olhar e sempre lembrar que a jornada do propósito, ela não é uma caminhada fácil. E assim como a caminhada nessa corda bamba, ela existe e sim, tem todo um preparo para isso, a gente precisa sempre lembrar que existe também na jornada do propósito a preparação, o foco e a confiança. Para que eu e você possamos, né, atravessar para o outro lado, o lado do sucesso em Jesus, da abundância do Senhor, da fartura com alegria. E quando a gente faz isso, não apenas estamos glorificando a Deus, mas também estamos encontrando a alegria e a satisfação em saber que cumprimos o nosso propósito que Ele nos deu. Aleluia. Amém? É importante aqui ainda falar que muitas das vezes, entendendo tudo isso, eu e você, a gente acaba cometendo erros na jornada. Erros que vão impedir que a gente consiga superar esses medos. Erros que vão impedir que a gente caminhe sobre essas águas do propósito. E o primeiro erro é o foco na tempestade e não em Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus 14, no verso 30, Pedro, ele começa a afundar. E ele afunda quando ele tira os olhos de Jesus. E ali ele vai se conectando à tempestade que está ali ao seu redor. Ele vai olhando para todas as circunstâncias. E todas elas eram impossíveis que fosse possível ele andar sobre as águas. Ele só precisaria ter mantido o olho dele firme em Jesus. Mas ele erra e começa a olhar para todas as outras coisas. E isso é um erro comum que muitos de nós, a gente acaba cometendo quando a gente está ali buscando o nosso propósito. A gente se concentra nos desafios, nos obstáculos e não em Jesus. Quando nossos olhos eles estão fixos em Jesus, nós somos capazes de superar esses obstáculos que surgem, sabe, no nosso caminho, no caminho do nosso propósito. Então o segredo aqui é ficar firme em Jesus. Amém? O segundo erro é a falta de fé. Como assim, Dani, falta de fé? Pedro, ele teve fé para ir ter com Jesus, mas ele duvidou. E ele duvidou se ele era capaz de andar sobre as águas. Por quê? Porque ele olhou para todas as adversidades ao redor dele. Pedro duvidou e, portanto, ele começou a afundar, como a gente vê no versículo 31. Da mesma forma, sabe? Duvidar do chamado de Deus, o nosso propósito, coloca na nossa vida, muitas das vezes, essa dúvida que vai trazer o medo. E quando a gente fala dessa dúvida que te traz medo, isso vai fazer você tropeçar. Isso vai fazer você estar impedido de alcançar todo o potencial que Deus ele entregou para você. Ter fé em Deus, ter fé nos planos de Deus, para nós é crucial para a gente viver plenamente o nosso propósito. Amém? Então, que você possa vigiar e que você não cometa mais esse erro. O terceiro erro é isolar-se do corpo de Cristo.
Como assim, Dani? Me isolar do corpo de Cristo. Aqui ainda em Mateus 14, o verso 23, mostra Jesus se isolando para orar, mas isso foi um momento de comunhão com Deus. Não de isolamento da comunidade. E deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas acreditam que, e elas acreditam de forma errada, tá? Erroneamente, que o caminho do propósito é uma jornada que deve ser feita sozinho. Mas a Bíblia, ela enfatiza a importância da comunidade. É por isso que aqui nós temos a comunidade dos escolhidos. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se você ainda não é membro dessa comunidade, vem fazer parte dela. Glória a Deus. Vem ter essa ajuda mútua, vem fazer parte desse propósito onde nós compartilhamos, ajudamos um ao outro. Isso faz a diferença na jornada de qualquer pessoa. Então faça parte, certo? Da comunidade dos escolhidos. Precisamos também, gente, lembrar que ninguém consegue viver sozinho nessa terra. A gente precisa um do outro. E a gente precisa um do outro pra gente ser encorajado. A gente precisa um do outro pra gente receber apoio. A gente precisa um do outro pra gente alcançar mais sabedoria, mais graça, aprendizado no Senhor. Isolar-se, sabe? Muitas das vezes, se você escolhe isso vai levar você ao desencorajamento, vai levar você à falta de direção. E não é isso que a gente quer, e não é isso que você quer. Você quer viver a sua plenitude, a plenitude do seu propósito. Você quer caminhar sobre as águas nesse propósito. Você quer superar os medos em Jesus. E você faz isso quando você entende essas 3 chaves que nós trouxemos poderosas para a gente desfrutar do melhor do Senhor. E aí, quando eu entendo e quando eu aplico, a minha vida é transformada. Eu reconheço Jesus como Filho de Deus, como Messias. Eu entendo que em tempos maus, em tempos de tempestade, eu preciso estar em fé, ligada com Deus, crendo que Ele está cuidando de mim, e eu preciso confiar, eu preciso ter uma confiança suprema que Jesus, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus, Senhor, vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra incrível, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo, Pai, desse livro de Mateus, desse evangelho, Senhor, que nós possamos, Pai, ter a coragem de Pedro, Pai, que caminhou sobre as águas, mas que nós possamos ter também um foco, Pai. O foco, Senhor, de não desviar o olhar nem para um lado, nem para o outro, que nós possamos focar só em Ti. E que assim nós possamos caminhar junto contigo, Senhor, rumo ao nosso propósito, ao nosso milagre, Deus, que nós possamos confiar, Senhor, que nós possamos a cada dia ser instrumentos Teus, Senhor. Assim, Pai, como eu estou te pedindo para nós, eu peço já em geral, Pai, pedindo já também para todos os escolhidos e todas as escolhidas, Pai, que estão nos assistindo, as pessoas que nos acompanham, Pai, faz o mesmo com elas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes, Senhor, a gente fica com medo de orar, a gente fica com medo de pedir ao Senhor, mas eu encorajo todos os escolhidos e as escolhidas de conversarem com o Senhor, assim como eu converso com o Senhor aqui no final das nossas lives. O diálogo com Deus ele tem que ser simples e você não precisa ter palavras bonitas. Então, ore, fale com Deus, peça a Ele a sabedoria, a coragem que Pedro teve, peça força para Ele, que Ele possa te abençoar. E eu te peço, Jesus, que o Senhor faça isso para com todos aqueles que ainda não têm esse contato com o Senhor. Faz o teu milagre na vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa entrar com providência em todos os lares, famílias, casamentos, negócios, na saúde, Pai. Faz o teu milagre, Pai, em todas as áreas, que eles possam testemunhar e que eles possam entender que o testemunho deles, mesmo sendo para eles testemunhos pequenos, para outras pessoas são testemunhos edificantes. E que eles possam inspirar pessoas a fazerem também o teu ID, possam fazer a tua obra por onde eles forem, que eles possam edificar outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que esse programa não é para nossa honra, nem para nossa glória, mas sim para a tua, Pai. É verdade. E que através desse programa nós possamos impactar vidas e que elas possam entender que o caminho com o Senhor é o melhor para nós, que elas possam entender que o Senhor na nossa vida é o que necessitamos, Pai. Em nome de Jesus. Assim, Deus nos perdoa pelos nossos pecados. Que amanhã nós possamos estar aqui, em nome de Jesus, em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém para a glória de Deus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreve aqui no canal Martins Lessa. Tem um botão aqui abaixo, inscreva-se.
clica na opção de todos para você ativar todas as notificações, tá? Sempre que um vídeo novo for publicado, você já é avisado pela plataforma e deixa o like. O botão do like é muito importante para você, ele é só um botão, mas pra gente ele é muito importante. Quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ela envia para mais pessoas, tá certo? Amém. Tá ficando listado aqui agora a playlist completa da série de João, que foi uma série que nós encerramos recentemente, antes dessa de Mateus que nós estamos. Glória a Deus. E também vamos deixar listada a playlist completa de Provérbios, que está incrível também. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.